Primeiramente, boa noite a todos, né? Hoje é a nossa 21ª aula do curso de Apologética e a segunda aula dessa sequência nova que a gente está construindo, que é a análise, né, da estrutura das correntes de pensamento que visam atacar a doutrina da igreja de algum modo, né? Ou, em outras palavras, atacar a verdade. Tá? E toda teoria que tenta atacar a verdade, a gente tem um nome para ela, né? A gente chama de ideologia, né? Ou seja, de um conjunto de ideias que tem como objetivo mascarar a realidade. E essa sequência de aulas, essa ideia de sequência de aulas surgiu quando o professor Sérgio, né, na sua última aula aqui, ele apresentou algumas correntes de pensamentos que necessitariam de que suas bases fossem expressas de maneira mais ordenada, né? Como, por exemplo, o gnosticismo, o politeísmo, o panteísmo e etc. Né? E aí, na semana passada, nós começamos a investigar o panteísmo, coisa que nós vamos continuar hoje e terminar semana que vem. Né? E quando nós apresentamos o panteísmo aqui na semana passada, nós apresentamos o panteísmo em sua primeira versão, né? Pelo menos em termos de documento histórico. Né? A primeira versão do panteísmo surgiu na Grécia Antiga, né? Com a corrente do estoicismo, que é uma corrente que veio depois do auge da filosofia com Aristóteles, que já representava ali uma decadência da filosofia, e ali eles deram uma primeira versão disso que nós chamamos de panteísmo. Né? E, obviamente, a base do panteísmo é completamente contrária àquilo que nós compreendemos da realidade e também do próprio Deus, né? Graças à sã doutrina. Hoje nós vamos ver uma segunda versão do panteísmo, que não é uma versão da Grécia Antiga, mas é uma versão moderna. Uma versão que foi idealizada por um filósofo holandês chamado Baruch de Spinoza. Spinoza é um dos grandes baluartes acadêmicos da filosofia moderna, e ele, para fundamentar sua própria teoria filosófica, ele lançou mão do panteísmo e desenvolveu ali um panteísmo um pouco diferente do panteísmo da tradição grega, mas muito mais influente. Ou seja, muito mais perigoso. Né? Então a gente vai tentar analisar essa estrutura desse panteísmo, desse filósofo chamado Spinoza, para ver se a gente consegue, com os princípios filosóficos apresentados pelo professor Sérgio, para ver se a gente consegue achar os pés de barro, né, dessa teoria. Né? Mas antes da gente falar disso, é importante a gente rememorar algumas coisas que foram até faladas pelo professor Sérgio e que são necessárias nós relembrarmos para a gente construir a armadura adequada para a aula de hoje. Né? O professor Sérgio, em uma das aulas, ele explicou para nós algo muito interessante. Ele nos disse o seguinte: olha, existe uma disciplina da filosofia que nos auxilia a utilizar a nossa razão da maneira mais adequada possível para que a nossa razão fique tão atenta, mas tão atenta, que ela perceba os erros das teorias chamadas ideológicas. Né? E essa cadeira da filosofia se chama lógica. Lógica. Então, o que é a lógica? A lógica é uma disciplina da filosofia que tem como objetivo o raciocínio correto. Então, qual é a promessa que a lógica traz para nós? Ela diz o seguinte... muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Então, o que a lógica diz para nós? Ela diz o seguinte: olha, se você raciocinar da forma correta, você vai compreender uma ordem do raciocínio que, quando você emitir um discurso movido por esse raciocínio, o seu discurso também será ordenado e será compreendido por um outro ser humano, que também tem a mesma capacidade racional de perceber ordem no discurso. Então, a finalidade da lógica é ordenar o nosso discurso. É fazer com que nós possamos falar de uma maneira ordenada, de modo que nós possamos nos fazer entendidos. Percebe? Só que a lógica, ela, logo na sua base teórica, ela nos ensina que existem 3 tipos de raciocínios possíveis. Tá? E esses 3 tipos, eles variam quanto à busca pela verdade ou à distância da verdade. Tá? E quais são esses 3 tipos de raciocínio ou argumento? São eles: o argumento meramente formal, o argumento científico ou dialético e o argumento meramente retórico. Cada um desses 3 argumentos tem como objetivo
lançar alguma ideia para convencer o ouvinte à sua maneira. Então, cada um desses tipos de argumento tem a sua própria maneira de convencimento. O primeiro modelo, que é o argumento meramente formal, ele defende que o argumento deva ter uma validade lógica, ou seja, deve ser organizado de modo que o nosso raciocínio capte a ideia central, capte ali uma estrutura formal adequada, mas que a materialidade desse argumento, ou seja, as frases que estão ali dentro, não precisam ser verdadeiras. Porque o mais importante é você observar se a estrutura é lógica ou não. Então percebam que a lógica, ela lança para nós uma diferenciação no critério que você deve utilizar para avaliar um argumento. Um argumento ele pode ser válido logicamente, mas ele pode estar ali enunciando uma mentira. Algo que não corresponde com a realidade. Então, qual é a diferença entre validade lógica e verdade? Isso aqui é muito importante para a aula de hoje, tá? Um argumento tem validade lógica quando ele tem um raciocínio correto. Quando você compreende a relação entre as frases e observa uma lógica de fundo ali. É como se fosse uma estrutura formal que estivesse organizando tudo que está sendo falado. Percebe? Por exemplo, agora eu estou falando com vocês e tudo que eu estou falando tem um pouco de lógica. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Aparentemente tem sentido o que eu estou falando, percebem? No entanto, as frases que preenchem esse argumento, ou seja, as proposições que preenchem esse argumento, essas proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Ou seja, eu posso falar alguma coisa que está adequada à realidade, essa realidade objetiva que está ao nosso redor, ou eu posso falar alguma coisa que não está adequada à realidade. Vou dar um exemplo de uma proposição falsa. Ó. O gato late. O gato late é uma proposição falsa. Porque tão logo você vê um gato, você percebe que essa frase não se adequa à natureza do gato. Percebem o que eu estou dizendo? Agora, um exemplo de frase verdadeira, sei lá, o cachorro late. Percebe? Agora sim, tem adequação. Então, nesse primeiro tipo de argumento, que é um argumento formal, eu construo um conjunto de frases que tem uma estrutura lógica estabelecida, mas essas frases não têm muito compromisso com a verdade. Percebem? Quer ver? Vou tentar aqui dar um exemplo, só para vocês tentarem entender o que eu estou dizendo. Eu vou obedecer a ordem lógica formal do argumento, quer ver? Ó, mas vou falar mentira. Olha que interessante. Ó. Todos os pássaros sabem falar. Olha, Neymar é um pássaro, logo Neymar sabe falar. Apesar da última frase ser verdadeira, Neymar sabe falar, as duas outras frases são falsas. Perceberam? Mas o raciocínio está correto. Se todos os pássaros sabem falar e se Neymar é um pássaro, necessariamente Neymar saberá falar. O que eu acabei de fazer? Eu construí um argumento através de uma estrutura lógica, mas não fiquei muito comprometido com as frases, se elas são verdadeiras ou não. Esse tipo de argumento é um argumento meramente formal. Por que ele tem esse nome? Porque ele guarda uma forma lógica, mas não está muito se importando com a veracidade das premissas, das proposições. Está claro isso para todo mundo? O segundo tipo de argumento é o argumento ideal, é o argumento dialético-científico. Ele tenta obedecer à ordem lógica, portanto, ele tem a forma lógica, mas ele também tem a necessidade de que as proposições sejam verdadeiras, sejam adequadas à realidade, ou que pelo menos tenham essa pretensão. Né? Esse segundo tipo de argumento é a filosofia autêntica, é a filosofia correta. Né? E o terceiro tipo de argumento, que é o argumento meramente retórico, ele não tem compromisso com a forma lógica, não tem compromisso com o raciocínio. Por quê? A finalidade desse terceiro tipo de argumento é convencer o ouvinte pela manipulação das paixões do ouvinte. Então é o tipo de argumento que não exige do ouvinte o uso da razão, o uso do raciocínio. Então não tem muito compromisso com a forma lógica das proposições. Estão compreendendo? Então o que acontece? Quando a gente apela à emoção, percebe? Quando eu tento aqui manipulá-los ou convencê-los de alguma coisa, trabalhando com as paixões de vocês. E aí eu posso estar trabalhando com a verdade ou não, mas pouco importa. O objetivo é manipular as paixões. Sim? Esses três tipos de argumento, eles sempre são utilizados por um filósofo quando ele quer construir lá a sua teoria. Então o filósofo ou ele utiliza um argumento meramente formal, ou ele utiliza um argumento dialético-científico, ou ele utiliza um argumento meramente retórico. Né? Por que eu estou dizendo isso tudo?
O primeiro e o último argumento que eu apresentei aqui, com exceção do dialético científico, o formal e o retórico, eles são argumentos muito utilizados pelos pseudos filósofos, por aqueles que, de algum modo, querem construir, né, uma visão de mundo que não está baseado na realidade necessariamente. E, obviamente, essas falsas filosofias, elas podem ser percebidas como falsas quando nós estamos preparados com a nossa razão. Então, qual é o nosso objetivo ao adentrar numa teoria? É procurar a forma lógica, mas também procurar se as frases estão adequadas à realidade para serem verdadeiras, que é o nosso grande objeto. Por que eu estou dizendo isso tudo? Hoje nós vamos apresentar uma segunda versão de panteísmo que é baseado no primeiro tipo de argumento, que é o argumento formal. Ou seja, a pessoa que está meio desavisada quanto aos princípios da realidade, que não enxergam a verdade, eles podem ser deixados serem levados por esse tipo de argumento. Porque ele vai perceber uma lógica formal muito bem estruturada, mas o que o cara está dizendo no final das contas é falso. Nem tudo que ele fala é verdadeiro. Então ele vai misturar ali proposições verdadeiras com falsas, vai obedecer estritamente uma forma lógica e vai vender seu peixe. Esse filósofo chamado Spinoza, ele fez isso. Ele construiu uma teoria extremamente lógica, extremamente formal. Todas as proposições que ele lança no seu principal livro, chamado Ética, todas elas estão encadeadas logicamente de uma maneira quase perfeita. No entanto, as frases que ele está ali enunciando, as ideias que ele está ali enunciando, nem sempre são adequadas à realidade. Ou seja, nem sempre são verdadeiras. Então nós hoje vamos ter um trabalho aqui bem interessante. A gente vai ter de analisar a teoria dele e pegar onde é que está o pé de barro dessa teoria. Ou seja, o que é que ele está falando que não se adequa à realidade? Percebem a questão? Porque ele vai produzir esse tipo de primeiro argumento. Tá? Para começar, vale o destaque sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, a principal obra do Spinoza, chamada Ética, tem um subtítulo. O subtítulo é o seguinte, ó, Ética, título, subtítulo, sob a demonstração geométrica. Então olha o que ele está dizendo. Ele vai escrever um livro para explicar como é que um ser humano deve se comportar eticamente, mas ele vai usar argumentos geométricos, matemáticos. Aparentemente uma coisa não se encaixa na outra, mas ele se explica. Qual é a pretensão dele? Quando ele coloca como subtítulo que o livro que ele vai escrever vai ter uma demonstração geométrica, ele já está nos dizendo o seguinte, olha, podem ler o livro, da primeira página à última, vocês não vão achar um erro lógico. Percebe? Porque qual é a essência da matemática e da geometria? A lógica. A lógica. É óbvio que a matemática e a geometria também tem pretensão verdadeira, elas trabalham com uma pretensão de verdade. No entanto, Spinoza também quer falar a verdade. Né? Assim, a gente pelo menos acredita na boa-fé do pensador. Mas quando você lê vacinado com a filosofia autêntica, você começa a perceber, né, algumas falsidades em suas ideias. Percebem? Esse livro é tão ordenado e tão organizado que ele é todo escrito por conceitos, respostas contra esse conceito e depois uma espécie de tréplica. Então o livro é todo ordenado desse modo, ele é todo encadeado logicamente. E ele sempre começa de uma ideia mais geral possível para depois, no final do livro, concluir algo mais particular possível, que é a vida do homem. Então, se o livro chama Ética, qual é a finalidade do livro? Explicar como é que o homem se comporta em relação aos outros homens, pois esse é o objeto de estudo da ética. Só que ele não começa falando do homem, ele começa primeiro com uma ideia extremamente abstrata e geral. Qual é a primeira ideia, então, que ele lança no livro? Deus. Deus. Percebe? Então, o que ele vai fazer? Ele vai explicar primeiro o que é Deus, e aí, logicamente, ele vai extraindo conclusões dessa ideia principal, vai descendo de nível do geral para o particular, até chegar no homem. Então, o panteísmo do Spinoza, vocês vão ver já já, ele tem um agravante em relação ao panteísmo dos estoicos da aula passada. O Spinoza vai tirar conclusões sobre como o homem deve viver a partir dessa ideia panteísta. Ó. Então, hoje nós vamos tirar conclusões éticas. Então, o panteísmo dele não é só perigoso
na primeira proposta explicando erroneamente o que é Deus. Mas ele também é perigoso porque ele vai tirar daí conclusões que estão diretamente relacionadas à nossa vida prática. E vocês vão perceber na aula de hoje, se der tempo, vocês vão começar a perceber o porquê que muitas das pessoas, como bem disse o padre hoje na homilia, muitas das pessoas têm um jeito de agir no mundo extremamente liberal, sem se preocupar em frear as paixões, sem se preocupar com o futuro, ou seja, a salvação da própria alma. Por que isso acontece? Uma das causas é essa teoria. Uma das causas é essa teoria. É óbvio que a causa não é a mais próxima, mas é uma das causas. E vocês vão perceber isso hoje, ok? Comecemos primeiro, portanto, com como é que ele define Deus. O que é Deus para Spinoza, né? Como eu já bem adiantei, Spinoza é um panteísta. E nós vimos na aula passada que o panteísmo defende uma tese central. Qual é essa tese central? Que Deus é tudo. Deus é tudo, tudo, né? E o que a gente chama de tudo? Tudo é o conjunto de tudo que existe. Então, o que ele está dizendo já de antemão? Que o universo inteiro, a realidade inteira, ela mesma é Deus. É Deus. Então percebam, essa é a ideia central do panteísmo. Só que essa ideia central do panteísmo já nos traz uma outra ideia. Todo panteísmo, ou seja, toda visão de que o mundo inteiro, que a realidade inteira é o próprio Deus, acompanha uma segunda ideia. Que segunda ideia é essa? Que para Spinoza, Deus também é imanente. Imanente. O que isso significa? Se ele é a própria realidade, então não existe lado de fora. Não existe algo que transcende a realidade. Deus de Spinoza não é transcendente. Ele não existe fora da realidade. Ele é imanente. Em outras palavras, ele está na realidade, porque ele é a realidade. Percebem isso? Essa é a ideia básica do Spinoza. Então vocês vejam, se Deus é a própria realidade e nada existe fora da realidade, e sendo Deus a realidade, sendo Deus eterno, a realidade também terá que ser eterna, então vamos ter que chegar à seguinte conclusão, que essa realidade que nos cerca não possui limites. Percebem? Essa ideia aqui que eu vou tentar explicar é difícil de compreender se a gente não estiver atento. Olha o que ele está dizendo. Sendo Deus a realidade, sendo Deus eterno, a realidade também é eterna e a realidade é infinita, ou seja, a realidade não tem limites. Percebe? Porque se a realidade tivesse limite, então existiria um lado de fora da realidade. Existiria algo que transcende a realidade. Percebem a questão? Aí ele entraria em contradição. Aí a ideia dele de Deus imanente, de um Deus que está na realidade, cairia por terra. Vocês estão compreendendo o argumento? Então ele está defendendo, em alto e bom som, o seguinte, olha, não existe um Deus que é superior a essa realidade, não existe um Deus transcendente. Essa realidade é a única coisa que existe, ela é ilimitada, infinita, eterna, pelo simples fato dela mesmo ser Deus. Ser Deus. Está claro isso? Ok? Pois bem, vamos continuar tirando as conclusões que ele vai conseguir saltar dessa ideia central, né? Sendo Deus a própria realidade, aí ele chega a um outro conceito, que é o conceito de liberdade. Olha o que ele vai dizer. Sendo Deus a própria realidade, e sendo essa realidade ilimitada, infinita, então, essa realidade, ela não recebe influência de nada fora dela, visto que não existe lado de fora. Está dando para compreender? Logo, se essa realidade que é o próprio Deus não recebe nenhuma influência de fora, nenhum constrangimento, então podemos dizer, sem medo de errar, que Deus é livre. Pegaram? Então olha o que ele está dizendo. Deus, que é a realidade inteira, possui uma liberdade absoluta. Por que liberdade absoluta? Porque nada constrange Deus, visto que não existe nada de fora de Deus. Percebem? Obviamente, vocês já devem estar pensando, bem, se Deus é livre, então tudo que está dentro da realidade não pode ser livre. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu nesse exato momento, segundo Spinoza, estou recebendo influência de várias coisas ao meu redor. Então, em mim existe lado de fora, ó.
Vocês representam fora de mim, né? A luz, o clima, tudo. Todo esse fora fica me influenciando a todo momento. Então as minhas ações são determinadas por essas influências, logo podemos concluir sem medo de errar que eu não tenho liberdade absoluta. Percebem a questão? Então o único ser livre, segundo Spinoza, é o próprio Deus. É a realidade. Aparentemente é uma ideia que até bate um pouco com aquilo que nós acreditamos doutrinalmente. O homem não tem uma liberdade absoluta mesmo, e Deus tem. Até funciona, mas vocês vão ver onde ele vai chegar, tá? Sendo Deus a liberdade absoluta e o homem sem essa liberdade, Spinoza, então, salta do conceito de liberdade e vai para um outro conceito, né? Esse conceito é o conceito de necessidade. Necessidade. Tem que prestar muita atenção aqui agora, senão a gente não compreende, tá? Olha que interessante. O Spinoza vai dizer o seguinte: se Deus é a própria realidade e Deus existe desde sempre, então podemos concluir que não sendo Deus fora da realidade, Deus não criou a realidade. Deus é a própria realidade e essa realidade existe desde sempre. E para sempre vai existir. Percebe? Horas, se Deus é a própria realidade, essa realidade existe desde sempre, então a existência da realidade é necessária. É necessária. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui foi um conceito que o professor Sérgio já apresentou para vocês, mas lá no início do curso. O que é necessidade e o que é contingência? A gente vai precisar desses dois conceitos para compreender a aula de hoje. O que é necessidade? Necessidade é característica de algo que existe por si mesmo e não depende de outra coisa para existir. Sendo Deus a própria realidade e não existindo nada fora de Deus, então Deus tem uma existência necessária. Percebem o que eu estou dizendo? Ele não depende de outra coisa para existir. Então o ser necessário é aquele que existe, não podendo não existir. É meio confuso, que eu usei dois nãos aí, mas eu acho que vocês conseguem compreender. Ó, eu, por exemplo, não sou necessário. Eu sou contingente. Por que eu sou contingente? Porque eu existo, mas eu poderia não ter existido. Eu existo porque fui criado por uma outra coisa. Pelo menos segundo a tradição cristã e a tradição da filosofia tradicional e autêntica. Não é isso? Só que em Spinoza, olha que interessante. Sendo Deus a realidade e nada existindo fora de Deus, então, agora que o bicho pega, ó, então, tudo que acontece na realidade, acontece de forma necessária também. Ó, percebe? Ó? Deus existe de forma necessária, nada determina ele. Então, tudo que acontece em Deus, ou seja, na realidade, acontece de forma necessária. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Pegou a jogada? Ó? Tudo acontece de forma necessária, portanto, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Em outras palavras, tudo que acontece é divino. Tudo que acontece é Deus. Isso parece uma ideia, para os desavisados, uma ideia meio boba. Mas não é. Isso traz sérias complicações. Ao dizer que tudo o que acontece é divino, então, tudo o que acontece, acontece do jeito que tem que acontecer, então, não existe o mal. Não existe nada que aconteça na realidade que procure a ausência de Deus. Ó. Tudo que existe na realidade, sendo Deus, tudo que existe na realidade sendo necessário, então tudo que existe na realidade existe do jeito que tem que existir. Não sei se vocês estão compreendendo a gravidade do negócio. Então, só nesse primeiro argumento que ele está lançando, aos poucos, ele está esvaziando da vida humana aquilo que nós chamamos de moral. Ou seja, aquela nossa capacidade racional de enxergar o que é bem e o que é mal. Percebe? Ele extirpou isso. Perceba, não há um Deus que transcende a realidade e que tenha criado a realidade. Não há um Deus que ordena moralmente o que o homem deve fazer. Tudo que ocorre, ocorre de forma necessária. Vocês estão compreendendo o argumento?
Horas, se tudo ocorre de forma necessária e essa realidade é o próprio Deus, então o que é o homem nessa história toda? O que é o homem nessa história toda, né? O homem, primeiro, não é uma substância, ou seja, ele não é alguma coisa definida nela mesma. O ser humano nada mais é do que um modo desse Deus. Então a única substância que existe de fato é Deus. E tudo que ocorre aqui dentro não existe enquanto substância, mas existe como um modo desse próprio Deus. Não sei se vocês estão compreendendo. O que eu quero dizer com isso? Deus é como se fosse um plano sem limites, e as coisas que estão dentro de Deus são modos desse próprio Deus. E elas vão se relacionando, e através de uma cadeia infinita de causa e efeito, as coisas vão acontecendo. Sem nenhum tipo de propósito. Desculpa, para perdoar o Spinoza. Há um propósito, só que como esse propósito vem do próprio Deus, nós não podemos conhecê-lo. Entende? Porque para eu conhecer o que é Deus, eu teria que sair de Deus, o que é impossível, e ver Deus de fora. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, ele está dizendo em alto e bom som o seguinte, olha, não tem como descobrir, portanto, qual é o propósito da minha vida. Porque se eu sou um modo de Deus e as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, então qualquer coisa que eu faça aparentemente não vai me fazer ser melhor ou pior segundo alguma escala moral. Vocês estão compreendendo? E aí ele começa a explicar o ser humano. E aí a coisa vai ficando mais complicada ainda, tá? Ele vai dizer o seguinte, o ser humano, como é um modo de Deus, como qualquer outra coisa, ele está dentro dessa cadeia infinita de causa e efeito. Então, para Spinoza, as coisas acontecem assim na realidade. Ó. Você tem um acontecimento presente, que é efeito de um acontecimento passado, que por sua vez tem como causa uma outra coisa, que tem uma outra causa, que tem uma outra causa, que tem uma outra causa, nunca chegando ao início. Por que não há início? Porque a realidade inteira existe desde sempre. Então, tudo que acontece no momento presente é um efeito de um conjunto infinito de causas. Isso é um desrespeito a um princípio filosófico que o Sérgio até explicou aqui. Já está cheio de pé de barro aqui essa teoria, mas depois a gente vai avaliar isso melhorzinho. O que é o ser humano? O ser humano é um acontecimento dentro dessa realidade, que por isso é um efeito de causas infinitas. E como é que acontece esse mecanismo de causas infinitas? É aqui que o negócio fica bem feio. Ele vai dizer o seguinte, olha, o ser humano ele sempre está se encontrando com alguma coisa dessa realidade. Então eu sempre estou me encontrando com alguma coisa do ambiente. Nesse encontro, eu sou afetado. Então, eu sempre estou me encontrando com alguma coisa, eu nunca estou sozinho na realidade, porque eu estou dentro dessa realidade múltipla. E ao encontrar com alguém, com alguma coisa, com qualquer outra coisa, eu sou influenciado por isso, ou seja, eu sou afetado por aquilo. Esse afeto entra dentro do meu ser e é transmutado em uma paixão. O que é uma paixão? A paixão é uma espécie de inclinação que nós temos que nos motiva a agir. E essa inclinação chamada de paixão veio da onde? Veio do afeto. E o afeto, por sua vez, veio da onde? Veio do encontro. Estão compreendendo? Essa paixão que move as nossas ações, elas podem ser de dois tipos, que são os dois tipos principais. Elas podem ser alegres ou tristes. Uma paixão alegre aumenta a nossa potência de ação. Uma paixão triste diminui a nossa potência de ação. Então o esqueminha que ele está montando é o seguinte, eu me encontrei com a realidade, essa realidade me afetou positivamente, esse afeto produziu em mim uma alegria e eu passei a agir através dessa alegria. Ou o encontro foi ruim, esse afeto foi negativo, produziu em mim uma tristeza e eu diminuí minha potência de ação. Certo? E aí o que o Spinoza vai fazer? Ele vai construir uma hierarquia entre essas paixões. Ele vai dizer, olha, é melhor ser alegre do que ser triste, porque a alegria aumenta a sua potência de ação. Então o que acontece quando você está alegre, segundo Spinoza? Quando você está encontrando com outras coisas na realidade, você, além de ser influenciado pelo meio,
você também tem uma condição de influenciar o meio. E quando você está triste, você se recolhe, diminui sua potência de ação e você é maximamente influenciado pelo meio e não tem nenhum poder de influência sobre o meio. Então ele cria aí uma espécie de critério. Então o que ele acabou de fazer? Ele rebaixou o bem e o mal, que são instâncias morais e transcendentes, vindas do próprio Deus, à alegria e à tristeza. Ou seja, a utilidade e a inutilidade. O prazer e o desprazer. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Olha, fique ligado nessas paixões animais que você tem, porque é aí que está o segredo da vida. É basicamente isso que ele está dizendo. Vivo intensamente com alegria, aumento minha potência de ação. Estou vivendo com tristeza, ou seja, fui muito arrebatado pelo encontro, por aquele afeto negativo, diminui a minha potência de ação. Conclusão ética disso. Conclusão ética disso. O que você tem que fazer segundo Spinoza? Visto que você não tem total livre-arbítrio, né, porque você é determinado pelo meio, e visto que não há uma transcendência e nem há uma finalidade para a salvação da sua alma, então, qual é a regra ética que ele estabelece? Simples. Você tem de fazer permanecer em você o máximo de alegria possível e o mínimo de tristeza possível. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: aproveite o momento presente, de modo que o arranjo do momento presente produza em você bons afetos e você passa a agir nesse momento com a sua alegria, que surgiu a partir desse encontro. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, no fundo, mesmo que ele não coloque isso na sua teoria, ele está dizendo o seguinte: olha, viva o momento. Aproveite o momento. Procure buscar o máximo de alegria possível no momento. Mas espera aí, Spinoza, eu posso fazer tudo? Mas sim, tudo é divino. Tudo é Deus. Deus é tudo. Tudo ocorre da maneira que tem que ocorrer. Pegaram a jogada? Então o panteísmo do Spinoza ele é muito mais perigoso do que o panteísmo que vimos na semana passada da antiga Grécia. Porque nesse panteísmo ele procurou retirar algumas conclusões éticas que explicam muito aquilo que o padre hoje falou na homilia, sobre essa questão da ação, desses costumes extremamente liberais, onde o prazer momentâneo é buscado com toda a força e não há nenhum freio para isso, porque o ser humano não está compreendendo que a felicidade não pode estar nesse mundo. Percebe? Se eu perguntar para Spinoza o que é a felicidade, ele vai ter de inverter essa regra cristã. Ele vai ter de dizer, não, a felicidade tem que estar nesse mundo, porque não há outro mundo. Deus é a própria realidade, horas. Percebem? Então, o que ele acabou de fazer? Ele acabou de ter uma visão extremamente plana, extensa da realidade, extremamente materialista. Materialista. E olha que ele era um racionalista, tá? Porque depois ele vai tentar diferenciar isso numa teoria do conhecimento, estabelecendo 3 níveis de conhecimento. Ele vai dizer, ó, conhecimento raso é o empírico. Aquilo que você percebe com 5 sentidos, significa dizer que você não está aproveitando o encontro, você só está se deixando levar por aquilo que o meio está te obrigando. Aí depois ele estabelece um segundo nível, que é o nível racional. Ele fala, ó, o nível racional é o nível adequado. É quando você começa a usar a razão para procurar as causas daquele encontro. E por último, que é o nível mais adequado possível, é o nível intuitivo, que é aquele no qual você se entrega para Deus. Em outras palavras, se entrega para o momento. Percebe a questão? A teoria dele, obviamente, não é essa somente. Eu limitei a teoria aqui para efeito de explicação. Tem muito mais coisa para a gente trabalhar, mas, obviamente, a gente vai parar por aqui para a gente pegar as perguntas, que eu acho que são mais importantes. Tá? Deu para perceber a teoria dele, o perigo da teoria dele? Vamos tentar, então, agora avaliar os pés de barro dessa teoria a partir de perguntas, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, eu mesmo aqui dou o start e busco esses pés de barro. Já temos uma lá. Ó. Vou pegar o microfone. Conseguiram compreender, basicamente, a tese? Assim. Isso.
Isso tá em voga no senso comum. Eu gostaria de saber melhor sobre o que ele pensa sobre o tempo na filosofia dele. Muito boa O que pergunta. é o tempo para Spinoza? Excelente pergunta. O tempo, ele ocorre nessa realidade material. É como se fosse assim, olha, Deus não criou nada, certo? Porque não tem Deus transcendente. Para Deus ter criado a realidade, ele teria que ser transcendente. Por quê? O que significa criação? Vou chegar lá no tempo. Na criação, na teoria criacionista, você tem Deus eterno, que existe desde sempre, e esse Deus foi e criou a realidade. Então, se essa realidade foi criada por Deus, significa dizer que Deus transcende essa realidade. Percebe? Porque um ser maior perfeitamente cria algo menor em perfeição. Não sei se vocês estão compreendendo. Então, por exemplo, a tradição cristã, a realidade material é limitada, tem limite. E Deus transcende esses limites, porque Deus criou a realidade. Então, para a teoria cristã, o tempo só começa a existir depois da criação. Porque o que é tempo? Vamos pegar aqui primeiro a filosofia autêntica, depois a gente vai para o Spinoza, tá? O que é o tempo? O tempo é a duração de um movimento. Então, qualquer movimento que acontece na realidade material, aquilo ali tem uma duração. Essa duração nós chamamos de tempo. Então, o tempo, ele não existe substancialmente. O tempo é um acidente. Ele só existe porque existem substâncias materiais. O que eu quero dizer com isso? Se eu tirar toda a realidade material agora, se eu tivesse o poder, falar, ó, a partir de agora não existe mais nada material, o tempo deixaria de existir também, porque não teria mais movimento. Captou? O espaço é a mesma coisa. O que é o espaço? O espaço é a distância entre o contorno de cada substância material. Então, a distância entre o contorno dessa substância para essa é o que nós chamamos de espaço. Espaço também não tem existência absoluta, é acidental. Se eu tirar todas as coisas materiais, já não tem mais distância, porque não vai ter nada para comparar. O espaço deixa de existir. Essa concepção de tempo e espaço que eu acabei de te explicar, ela é fundamentada na filosofia autêntica, ok? E em Spinoza, como é que a coisa funciona? Como é que a coisa funciona? Comecemos pelo espaço, antes de chegar na sua pergunta sobre o tempo, tá? Spinoza vai dizer o seguinte, olha, todas as coisas que existem emanaram de Deus, não foram criadas, elas emanaram. O próprio Deus é justamente esse conjunto infinito de matéria que fica se modificando. É como se Deus fosse uma espécie de energia que perpassasse essa matéria e as coisas foram sendo construídas e destruídas, construídas e destruídas. Então, por exemplo, para Spinoza não existe nem morte. Quando a gente fala que fulano morreu, para Spinoza o que aconteceu foi que aquela matéria entrou em outro arranjo. Deixou de ter aquele arranjo e passou a ter outro. Né? Por que eu estou dizendo isso? O que é espaço para Spinoza? O espaço para Spinoza é justamente esse próprio Deus, que serve ali de pano de fundo para essas coisas materiais. O espaço para Spinoza, ele não é acidental, ele é absoluto. Ele é o próprio Deus. Ele é esse negócio que abarca toda a realidade. Percebe? Essa visão parece meio maluca, mas é a visão que está na moda hoje na ciência moderna, no cientificismo moderno. Né? As pessoas olham e falam assim, estou olhando para o espaço. Então elas imaginam o que é o espaço? Uma espécie de teia que fica segurando a realidade material. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando traçar em termos imagéticos aqui. É como se todas as coisas materiais estivessem numa infinita teia, e essa teia o Spinoza chama de espaço. Então, para ele, o espaço existe de forma absoluta. Isso não faz sentido nenhum, tá? Isso não faz sentido nenhum. Porque se eu tirar todas as coisas materiais, não vai sobrar o espaço, pô. Vai sobrar nada. Só que para ele sobra o espaço, porque o espaço é esse absoluto. O tempo é algo parecido. O tempo é algo parecido. Apesar de Deus, né, por não ter um limite, ele é atemporal, ou seja, ele não tem tempo, o designar dele, ou seja, o movimento dele ao produzir as coisas é temporal. É temporal. Então o tempo é como se fosse uma estrutura que existisse na realidade. Ou seja, ele também está chamando o tempo de algo absoluto. Isso é o quê? Isso é uma desobediência a princípios filosóficos, né? Claramente. Né? Se eu tiro o movimento e se eu tiro tudo, não vai sobrar o tempo nem o espaço, caramba. Vai sobrar nada. Para ele sobra Deus, entende? Como se fosse uma espécie de teia que está ali sustentando a realidade. Eu não sei se eu fui claro. Você acabou de apontar para um erro teórico, né, do Spinoza, a partir de filosofias autênticas.
Há alguma ligação da filosofia de Spinoza e Marx? Muita ligação. Pergunta muito boa também. A causa mais perto da filosofia marxista vai ser o tema da aula que vem, que é o panteísmo de Hegel. O panteísmo de Hegel, que aí ele vai olhar não pela visão ética, igual Spinoza. Ele vai olhar pela visão da história, né? Mas é tema da aula que vem. No entanto, olha que interessante. Uma outra causa que o Marx tem, bem próxima a ele, é o evolucionismo do Darwin, né? De que existe uma coisa material e as coisas vão evoluindo delas mesmas. E as coisas vão evoluindo e se sofisticando por elas mesmas, sem uma causa externa, o que é um absurdo. Olha que interessante. Essa tese do Spinoza motivou o darwinismo. Porque raciocine comigo, né? Se Deus é a realidade infinita e as coisas aqui vão sendo construídas e destruídas nelas mesmas, falta ali só colocar a pitada da evolução. Se eu colocar ali a pitada da evolução, na hora o espinosismo deixa de ser espinosismo e passa a ser darwinismo. Percebe? E o Marx tinha uma visão darwinista da história. Para o Marx, como é que era? O Marx dizia o seguinte, olha, os homens já foram felizes, mas com a concepção da sociedade, das famílias, começou a destruição humana. E aí o homem começou a viver em família, família é sinal de destruição, já expliquei isso aqui na aula sobre Marx, e a partir desse ponto a sociedade está evoluindo, superando formas cada vez mais tradicionais de sociedade, buscando sempre uma sociedade mais igualitária, ou seja, onde não tem mais diferenças sociais. E vai chegar ao fim da história, que é a evolução máxima do homem com o comunismo, né? Então é uma visão evolucionista. E o evolucionismo, por sua vez, é uma visão espinosista, percebe? Então tem relação sim nesse sentido. E a outra relação que a gente pode encontrar é que o Marx também enxergava a realidade como plenamente material. Não tem influência espiritual ali. Então o Marx é mais radical ainda do que o Spinoza nesse sentido, né? Não sei se eu fui claro. Foi? Boa noite, professor. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de construção de narrativa, que eu notei isso no Spinoza, noto isso em muitos filósofos que não são autênticos. A coisa que eu mais observo nos meus diálogos com quem estuda filosofia, com quem procura saber sobre esse tipo de coisa, a primeira coisa que a pessoa procura saber que ela demonstra interesse é a narrativa. A narrativa construída pelo filósofo, toda a estrutura de onde ele tira. A gente chama em filosofia de cosmovisão, né? Sim, a cosmovisão daquele exatamente. As pessoas, no caso das que eu converso, se preocupam mais com a narrativa e como ela está sendo contada. E isso é uma coisa que é extremamente difícil de a gente combater sem a gente fazer a mesma coisa. A gente construir uma narrativa contrária que depõe aquela. Só que esse é um movimento que, pelo menos eu, considero ilegítimo. É uma coisa que não está compromissada com a verdade. Está compromissada com fazer uma historinha, com você aderir a uma ideologia, você procurar algo que explique a sua realidade da forma que te convém. É contar uma história, não é ser escravo da verdade. Sim. Como fazer... como explicar que esse movimento de buscar a narrativa antes de buscar a verdade por trás daquilo, como explicar que esse movimento é algo completamente legítimo para alguém que não sabe nem que ela está comprando a narrativa? Excelente. O primeiro ponto, a gente já está, todo mundo aqui já está meio vacinado para responder isso. Olha que interessante. Imagine um aluno na faculdade de filosofia, extremamente uma pessoa que lê muito, lê bastante livro, tem uma vida de estudo, só que ele se deixa iludir para esse tipo de narrativa, como você bem disse. O que aconteceu? É um garoto inteligente, tem uma vasta cultura, estuda, é leitor e ainda assim cai nisso daí. Como é que isso pode acontecer, né? Olha que interessante. Qual é mesmo o tipo de argumento que eu falei no início da aula, que guarda uma estrutura lógica, mas não está compromissado com a verdade? Argumento formal. Estão lembrados? Infelizmente, o que acontece muito, né, nas faculdades, por exemplo,
é a pessoa se interessar muito mais pela forma do discurso, pela construção lógica da narrativa, né? Ou como nós chamamos em filosofia de cosmovisão, né? Tem uma diferença entre os dois termos. A pessoa constrói uma forma lógica na sua cosmovisão, mas essa pessoa ela está tão, como é que eu vou dizer, anestesiada pelo raciocínio correto, formal, que ela não consegue perceber onde é que dentro do argumento estão aquelas proposições que não estão falando nada da realidade, ou seja, que são proposições falsas. Percebe? Então, qual é o problema disso tudo? Para você trazer essa pessoa de volta, você vai ter de primeiro entrar no terreno dela, que é o terreno da lógica, argumentar de forma lógica, só que agora com um plus que ele não tem, que é o plus da verdade, apelando a cada proposição à realidade objetiva. Essa é uma maneira, percebe? Se esse indivíduo for aquele que é escravo ao mero formalismo lógico. Agora, se o indivíduo for escravo das paixões, ele é mais apegado ao argumento retórico, que apela às paixões, você vai ter de fazer a mesma coisa, só que agora invertida. Você vai ter de apelar a um argumento que também trabalhe com as paixões. De modo que você comece a mostrar para ele que existem paixões inferiores, paixões superiores, e que existe um negocinho chamado razão e outro negocinho chamado vontade, que pode ordenar as paixões. Mas tudo isso com muita sabedoria, prudência. É um negócio difícil, né? Eu já vi o Sérgio explicando isso aqui também numa aula. Para você convencer alguém da verdade, a primeira coisa que você tem de fazer é conversar com essa pessoa sobre amenidade, sobre outras coisas, para você captar em que ponto ela se encontra, né? Aquelas ideias que ela guarda, ela está guardando aquelas ideias em que ponto? Num ponto mais emocional, num ponto mais lógico, em que ponto ela está? Num ponto mais probabilístico? Achando esse ponto, é ali que você vai atuar. Então você vai ter que ter ali uma habilidade de convencimento, tentando produzir o argumento adequado à necessidade dela de convencimento. Então não é um negócio simples. Você precisa de muita sensibilidade para fazer esse negócio. Eu vou dar um exemplo particular, próprio, da minha própria vida. Eu já estraguei muito aluno por não saber fazer isso. Minto, já estraguei muito aluno, primeiro, por estar muito distante da verdade, na minha pior época, a pior época da minha vida. Um dia, se a gente tiver tempo, a gente conta isso, porque é importante também. E depois, estraguei também aluno ao começar a captar a verdade, com muito euforia na proteção da verdade, aquela euforia descabida, aquela euforia sem sabedoria, sem prudência, sabe? Então, eu afastei muita gente também por conta disso. Aí depois você vai meio que entendendo o mecanismo da coisa, e vai começando a perceber que a realidade ela é tensa, ela guarda tensões, ela é problemática, ela é complexa, e justamente por isso tudo é que você tem que se adaptar e entender o melhor momento de agir. Mas para isso você tem que compreender a pessoa. Então, vamos lá, recapitulando. Primeira coisa a se fazer, compreender ordenadamente o mapa da alma humana. O Sérgio já deu uma aula sobre isso daqui e a gente vai voltar nesse assunto. Você tem que compreender onde estão as paixões, onde estão os desejos, onde está a estimativa, onde está o senso comum, onde estão os 5 sentidos, onde está a razão, onde está o concupiscível, onde está o... Você tem que saber esse lugar de fato na alma. Se você não fizer esse mapeamento primeiro, você nunca vai conseguir perceber naquele seu interlocutor onde está o problema. Percebe a questão? Né? Por exemplo, agora no debate político, né? O debate político está em voga. Você pode perceber que a maior parte das pessoas ao debater política, elas estão na clave das paixões. Sempre na clave das paixões. É impressionante. Elas não têm ali um argumento científico dialético. É sempre um argumento retórico, apelativo às paixões. Então, para você convencer alguém na política, você tem que rebaixar a sua fala também ao nível das paixões e achar o ponto. Qual paixão está motivando ela naquele momento? E a partir dali começar o trabalho. Então, primeira coisa, mapear a alma humana, né? Trabalhar muito a questão da arquitetura da alma humana a partir de Aristóteles, de Santo Tomás. Entender os movimentos da alma humana é o primeiro passo. Segundo passo, compreender os princípios da lógica. Tem que compreender os princípios da lógica. Terceiro passo, compreender os princípios da realidade, que são os princípios metafísicos. E quarto passo, começar a colocar isso em prática. Aí que vem um pouco da má notícia. Você só aprende esse quarto passo na prática mesmo. Você vai meio que quebrando a cara e tentando achar sempre o ponto ali do interlocutor para você poder agir no ponto, entende? Não sei se eu fui
Se eu fui claro. Mas assim, é uma tarefa extenuante, extremamente difícil, tá? Eu não sei se vocês têm ideia, mas ser professor hoje, por exemplo, na educação básica, é um negócio complicadíssimo, cara. Assim, os alunos eles chegam do fundamental com as paixões todas desordenadas e cheios de opinião para tudo. Então você tem que fazer ali um trabalho de desconstrução e achar o ponto assim dos alunos, sabe? Para você poder agir ali. De vez em quando a gente consegue, mas algumas vezes não. Às vezes falta prudência nossa, às vezes o aluno está fechado para aquilo. Então é um negócio muito difícil, é bem difícil. Mais alguém? Então, eu vou fazer mais uma pergunta que compreende a parte retórica. Por exemplo, quando eu converso com algumas pessoas, principalmente se tratando de política, as pessoas, principalmente, entram em 2 pontos. Um é a omissão, elas preferem se omitir totalmente assim, a respeito de qualquer coisa, mesmo que isso influencie diretamente na vida dela. E a segunda é a acusação. A primeira coisa que fazem, principalmente contra mim, é pegar e falar mal diretamente, pessoalmente de mim. Depois a pessoa constrói uma narrativa, por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu estava conversando naturalmente sobre alguém. Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, as suas esperanças não podem estar baseadas em quem vai vencer essa eleição. As suas esperanças têm que estar em algo imutável, para você não ter, assim, primeiro, problemas mentais, segundo, para você ser uma pessoa ordenada e tal. Sim. Só que aí a pessoa começou a atacar eu pessoalmente. Ela falou, mas o Ronald não consegue entender que nem todo mundo é assim, ele idealiza muitas coisas. E a partir daí, a pessoa começou a construir uma narrativa, junto com todo mundo que estava discordando de mim, como se eu estivesse apenas falando aquilo porque eu acho que é aquilo, e não porque... Eles tiraram o foco do argumento e repassaram o foco para a minha vida. É motivação passional. A omissão também é, mas a omissão tem mais a ver com a paixão do medo, né? A pessoa às vezes se omite por conta do círculo de silêncio que é imposto, né? Às vezes ele, sei lá, está numa instituição, trabalha em algum lugar e todo mundo tem mais ou menos a mesma opinião, ele fica então amedrontado de emitir opinião e às vezes é sábio ficar quieto também. Então depende. Agora a omissão não, a omissão é um vício de caráter, né? Porque quando você omite uma verdade, você deixa de apoiar a verdade, podemos dizer assim. Você está fazendo um trabalho para mentira. Mas é uma motivação também passional, movido pelas paixões, né? E o caso de apelar para o pessoal, a mesma coisa. Mesma coisa. Porque o que acontece? Se a pessoa está na clave da paixão desordenada, e ela está argumentando, aí que você tem que ter sabedoria. Ó. Você tem que ir argumentando pelos cantos, sem ser muito agressivo, de modo que você não provoque nela uma paixão que está ali dentro dela, doido para sair, que é a paixão, por exemplo, da ira, né? A paixão voltada para a agressão, entende? Você tem que tomar cuidado com isso daí mesmo. Eu já quebrei muita cara por causa disso também, por falta de habilidade nesse sentido. Então, por vezes, se você observar que a paixão está muito desordenada e você não conseguiu achar o ponto, às vezes é melhor você recuar. Assim, não é para agora. Vamos esperar o momento adequado, não é agora, entende? Então, o conselho que eu dou é ter prudência, ter prudência. Não conseguiu achar onde a ideia central da pessoa, qual ponto ela está localizada, não se arrisque muito. E se você perceber também que ela tem esse tom agressivo, não se arrisque também. Né? Então essa construção de narrativa ela é comum no ser humano quando os afetos sobrepõem a razão. E aí o argumento ele sai com potencial muito mais, com tendência retórica, do que com tendência dialética ou científica. Percebe? Claro? Show? E também tem uma única coisa que eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou que livre-arbítrio não existe. Justamente por causa das influências exteriores. Ele fala, você só é católico porque você nasceu no Brasil, que é um país católico, que é um país que tem a maioria que te influenciou a ser católico, e você só é católico hoje em dia por causa disso. Aí ele falou, mas se você nascesse na Arábia, você seria muçulmano e tal. E dentro desse ponto, ele construiu o fato de que a gente nunca teve livre-arbítrio. A gente sempre é fruto das nossas influências. Todos os dados que ele levantou, ou pelo menos alguns deles, são verdadeiros. Só que desses dados, quando ele manipula logicamente, ele tira uma conclusão falsa. Né? O que acontece? É óbvio que nós recebemos influência do meio. É óbvio que nós recebemos influência das nossas paixões. É óbvio que nós recebemos influência da cultura. Só que nenhum tipo de influência que eu acabei de citar retira o nosso livre-arbítrio. Por quê?
O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está exatamente na capacidade dos seres com dignidade de pessoa, como por exemplo o ser humano, em usar a razão e a vontade, que são aspectos da nossa parte mais nobre, que são aspectos do nosso espírito, por isso somos seres espirituais, para disciplinar exatamente essas paixões que recebem influência do meio. Percebe? Não há problema em receber influência do meio. Aliás, se Deus criou a realidade, tem que ter na realidade aspectos de Deus. Deus criou do nada, então tem aspectos de Deus ali na realidade. Então, Deus não criou essa realidade à toa. Ele quer que nós sejamos, de algum modo, influenciados por essa realidade. Influenciados pela beleza, pela harmonia, pela verdade. Isso tudo está distribuído na realidade. Deus criou assim. A realidade é uma didática de Deus para nós. Então, é certo se influenciar para a realidade até certo ponto. Mas onde é que está a nossa liberdade? É que quando nós somos influenciados por essa realidade que está ao nosso redor, nós temos a oportunidade, por nossa capacidade espiritual, de disciplinar as paixões de modo que nós possamos aproveitar o melhor da realidade, não o pior. O que é uma pessoa que está jogando o livre-arbítrio fora? Ou seja, que está tentando negar a própria liberdade. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, mas ele está tentando. É aquele que é motivado pelos meios, mas como não tem uma alma ordenada, como a razão e a vontade não ordenam as paixões, ele acaba sendo influenciado pela parte pior da realidade. Ou seja, por aquilo que a realidade guarda mais de imperfeito, mais de desarmônico, mais de feio, mais de falso. Percebe o que eu estou dizendo? Aí nesse sentido você está agindo como um animal, ó, porque você não está usando o seu aspecto espiritual que te traz a liberdade real. Então a liberdade real está justamente no fato em ordenar as paixões para extrair da realidade o melhor que a realidade tem. E essa escala do melhor, isso que é o mais bonito. Essa escala do melhor ela é explicada para nós de diversas maneiras. É explicada para nós através da sã doutrina, é explicada para nós através das Sagradas Escrituras, que faz parte da doutrina, é explicada para nós pela própria estrutura ordenada da realidade, é explicada para nós por um senso moral que já está dentro de nós. Então olha só, Deus nos deu várias possibilidades para aprendermos com a didática que Ele quer explicar. Quando é que você não enxerga isso? Quando suas paixões estão desordenadas, você não consegue ordená-las. Aí é verdade, aí você vai viver como animal. Então o que acontece na maior parte das vezes, através do exemplo que você acabou de dar? As pessoas que defendem essa tese, de que o homem não tem liberdade, elas não estão enxergando a possibilidade de liberdade, porque elas estão limitadas a esse tipo de influência da realidade que motivam as paixões dela de maneira desordenada. Então, como elas não se veem livres, elas espelham aquilo em todos os outros seres humanos, falam, de fato o ser humano não é livre. Percebe? Mas tão logo você experimenta a liberdade, a partir da forma ordenada, da forma ordenada, você fala assim, caramba, é muito bom ser humano. É muito bom ser ser humano. É muito bom ser mais semelhança de Deus. Aí nesse ponto você percebe, não, o livre-arbítrio existe sim. E que possibilidade maravilhosa que é o livre-arbítrio. Aliás, é por conta disso que nós temos a possibilidade de nos encontrarmos com Deus, né? Porque vocês vejam, os animais não têm livre-arbítrio. Infelizmente, com o final da vida material dos animais, acabou a vida dos animais, ó. Justamente por falta da dignidade de pessoa que traz a liberdade. Os animais são, eles sim, escravos do ambiente e das paixões desordenadas. Nós não. Nós temos a oportunidade de não vivermos nessa escravidão. Não sei se foi claro. Ok? Mais um. Professor, boa noite. Boa noite. Eu estava assistindo uma entrevista esses dias, onde o entrevistado ele diz o seguinte argumento. Assim como no plano material, no plano físico, nós temos alguns conceitos, como, por exemplo, o vazio, que ele não existe por si só, ele seria a ausência de algo. A escuridão, que seria a ausência da luz. Seria, assim, então, correto afirmar que o mal, por exemplo, ele não existe por si só? Ele seria a ausência de Deus, a ausência do bem? Isso. O que acontece? Deus é um, eterno e transcendente. Então, desse um, ele cria a realidade, certo? Só que como a realidade é inferior ao próprio Deus, a realidade guarda imperfeição. E é justamente nessa imperfeição que você vai ter uma gradação entre Deus, que é o ser por excelência, e aquilo que é nublado, ou seja, aquilo que é ausência de ser, a ausência de Deus. Então, em todas as coisas você guarda essa díade, essa dupla existência, né? Algo que te leva ao ser, ou seja,
O ser existe em você, mas algo em você também que te distancia desse ser, justamente pela imperfeição das coisas. Mas não é a imperfeição das coisas enquanto criação. Deus, sendo perfeito, ele cria tudo da maneira benigna, né? E onde é que então está a maldade, o erro, a mentira, a escuridão, o vazio? Onde é que estão essas coisas? Essas coisas estão no nosso imaginário, quando nós, enquanto seres livres, escolhemos nos afastar do ser. Então, na medida que nós nos afastamos do ser, nós estamos dizendo assim para Deus: olha, eu quero viver sem ti, eu quero viver na sua ausência. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o lado extremo de Deus. Só que olha que interessante. Se eu continuo existindo, e eu vou existir para sempre, minha alma tem um grau de imortalidade, ela é imortal. Se enquanto eu estou existindo, estou tentando me afastar de Deus, estou existindo, me afastando de Deus, existindo, me afastando de Deus, esse existir que permanece, significa dizer que ainda existe um bem em você. Deus ainda está ali. Olha que coisa impressionante. Então, o nada absoluto não pode existir, porque ele é a ausência de tudo. A escuridão absoluta não pode existir, que é a ausência de luz, percebe? Porque se essas outras coisas existissem de maneira absoluta, então seria possível existir sem que Deus estivesse comigo, ou seja, é uma contradição. As coisas existem porque Deus sustenta as coisas na existência. Então é impossível você imaginar algo que existe sem estar com Deus de algum modo. Porque se ela existe, Deus sustenta na realidade. Não sei se você está compreendendo. Então, a ausência do bem, a ausência da verdade, a ausência de luz, a ausência de sabedoria, tudo isso é ausência de maneira gradativa, mas nunca absoluta. Porque se fosse absoluta, não existiria. Deixaria de existir. Então você veja, o Sérgio depois vai até tocar nesse tema com vocês. Até o inferno tem razão de ser. Olha que incrível isso. Até o inferno tem razão de ser. Se ele tem razão de ser, então, em algum aspecto, tem que ter algo benigno ali. Deus está sustentando a existência do inferno, de algum modo. Então tem uma razão de ser. Não sei se você está compreendendo. O inferno não é a ausência total de Deus nesse sentido, percebe? Por exemplo, a questão da justiça, que o Sérgio até tocou aqui, né? Que até o inferno, de certa forma, ele só acontece com a permissão de Deus. Exato. Então o mal também só aconteceria O mal pela absoluto permissão de não Deus. pode existir. Ó. Sim. O mal absoluto não pode existir. Então, de certa forma, também é uma criação de Deus. Exato. Não, Não? não é a criação de Deus. Ele é a ausência de criação. O que eu quero dizer com isso? Ponto do livre-arbítrio, né? Ele é resultante da má escolha dos seres com dignidade de pessoa. Os seres com dignidade de pessoa podem escolher se afastar desse ser. E ao se afastar desse ser, você começa a imaginar o que tem na outra ponta. Então você chama de mal, chama de mentira, entende? Isso existe, mas não de maneira absoluta. Não pode existir de maneira absoluta. Algo sem Deus totalmente não pode existir. Percebe? O Sérgio vai voltar nesse assunto. Tá no nosso programa. Só para conversar, mandar um adendo, o mal não foi criado, ele é justamente a ausência da prática do bem. Isso. Nesse sentido. Isso aí. É uma má escolha. Então é isso. Mais alguém? Não? Então foi. Muito obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Semana que vem a gente vai trabalhar o panteísmo em Hegel, né? Que aí é pela visão da história. Que também é bem interessante, até para a gente compreender como é que a história humana ela é traçada. Né?